Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você. E através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Apenas um aspecto na vida do profeta Elias. Eu quero meditar com você nessa noite. E conforme eu estava dizendo no ar, antes de iniciarmos essa reflexão, eu não sabia o que iria pregar hoje. Mas sentado aqui, falando com Deus, o Espírito Santo me trouxe essa palavra. O que significa para mim e para você servir a Deus? Que tipo de conduta você acha, meu irmão e minha irmã, que Deus espera ver em mim e em você? E você sabe muito bem disso, que existem muitas respostas para essa pergunta. Cada um pensa de uma forma diferente, não é? E por que meditarmos sobre isso se cada um vive uma verdade particular? Sabe por quê? Porque não interessa a verdade particular de fulano, beltrano, ciclana. Não interessa. O que interessa realmente é a verdade absoluta, é a verdade de Deus, é o conceito de Deus. E isso, meu irmão e minha irmã, não é uma coisa impossível de se saber. Não é uma coisa nem difícil de se saber. É só você ter o desejo real, verdadeiro, de conhecer essa verdade. Foi como Jesus disse aos discípulos que criam nele. Quer dizer, ele não falou isso a um bando de alcoólatras ou drogados da Cracolândia de Jerusalém. Ele disse isso para os judeus que criam nele, andavam com ele e se fizeram discípulos dele. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, andando com ele, caminhando com ele, aprendendo dele, essas pessoas iriam conhecer verdades, passo a passo, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Nessa convivência com o Senhor, eles estariam absorvendo verdades absolutas, vindas de Deus. E estas verdades iam quebrar algemas, despedaçar correntes, iam fazer você deixar de ser menino e se tornar homem e mulher de Deus.
amadurecido, alicerçado realmente na rocha que é Cristo Jesus. Eu estava pensando no exemplo de alguns homens que viveram o mesmo drama de Elias. Você lembra disso? Você lembra de um sujeito que veio procurar junto com Acabe onde estava o profeta Elias por causa daquela seca toda, não é? Que houve em Israel. E Elias, ele era aquele homem que falava com Deus e Deus respondia e foram atrás dele. Na verdade, aquela seca toda aconteceu por uma palavra que saiu da boca do profeta Elias, não é? Esse sujeito encontrou Elias e Elias disse: ó, vai, diga a Acabe que eu estou a caminho. Ele disse: não, mas eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, se você for arrebatado e sumir, o rei vai me decapitar. Ele vai achar que eu estou mentindo, que eu não te encontrei e tal. Eu sou um homem temente a Deus. Eu não sei se você sabe, Elias, mas eu tomei uma atitude diante da ameaça. Jezabel é uma mulher terrível, não é? Você sabe disso, Elias. Você conhece muito bem a Persa. E ela persegue os profetas mesmo. Agora eu escondi, vou falar baixo porque alguém pode ouvir, mas eu escondi 100 profetas de Deus em grutas. 50 num buraco e 50 em outro buraco. E eu levo para eles pão e água. Eu não sei o que é que você pensa em ouvir uma coisa dessa. Elias não disse uma palavra. Tem hora que, às vezes, o silêncio é a frase mais forte. Sabia disso? Às vezes a indignação de alguns fatos ela é tão grande que é melhor você calar a boca e não dizer uma palavra, porque a indignação é tão forte que o silêncio é a frase mais adequada. Ele não disse nada. Então, veja bem esse quadro. Diante daquela mulher, aquela cobra, não é verdade? Aquela mulher diabólica, teve uma morte terrível, não é? Lambida pelos cães, caiu de cima lá da janela e se despedaçou no chão, cumpriu-se a profecia, foi lambida pelos cães. Mulher diabólica, satânica. E essa mulher, ela governava por intermédio daquele banana, daquele rei chamado Acabe. Não é isso? E o que acontece? Ela perseguia os profetas de Deus. Mandava matar, mandava destruir, e os profetas de Baal comiam na mesa dela. Entendeu? Os que não passavam para o lado de lá, ou seja, os profetas de Deus, e essa frase eu quero colocar entre aspas, mas esses ditos profetas de Deus que não suportavam a perseguição, a tribulação, aquela mulher poderosa, Jezabel, não é? Que tinha o mandato, não é? Que era representante, que mandava, que governava Israel através daquele banana, daquele Acabe, aquela coisa toda. Os que jogavam a toalha e passavam a comer na mesa dela e receber os seus favores e começar a profetizar por Baal, passavam para o lado de lá. Os que não queriam passar, ou morriam, ou então tinham que se esconder. Esse sujeito, esse tal, esse dito cujo, que eu esqueci o nome dele, ele fez isso. E veio contar para Elias. Olha, Elias, é o seguinte, eu vou falar baixinho para ninguém ouvir, eu tenho medo. Olha, eu botei 50 num buraco e 50 e levo pão e água, mas ninguém pode saber disso, pelo amor de Deus.
Se alguém souber de uma coisa, se Jezabel souber disso, eu estou decapitado. Eu estou no saco. Ninguém pode saber. Meu irmão Elias não disse uma palavra. Não é? Você lembra disso? Falou nada. Aí foi lá e fez aquela coisa toda que você conhece melhor do que eu, aquele confronto lá com os profetas de Baal, não foi? Caiu fogo do céu, consumiu o holocausto que Elias ergueu. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Mandou jogar água em cima, joga de novo, joga de novo, joga de novo por 4 vezes, 3 baldes. Tudo tendo uma representação, um simbolismo. Ele disse a Deus, fiz tudo conforme a tua palavra. Agora, que esse povo sabe que tu é Deus e que eu sou teu servo. E caiu fogo. Foi aquela coisa toda, mataram os profetas de Baal, não foi? Todo o povo começou a gritar, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias mandou matar todo mundo, passar o fio da espada. Matou todo mundo. Aí o que aconteceu? A cobra, a de Itacuja, aquela serpente de saia, por nome de Jezabel, possuída por demônios, casada com Banana do Acabe, que governava Israel, que tinha o poder político, mandou um recado. Mandou um recado para Elias, olha, faça-me isso, Deus, se amanhã, esta hora, eu não te fizer o que tu mandou fazer aos meus profetas, eu vou te matar. Desse jeito. Simples assim. Dessa maneira. Aí aconteceu um fato estranho, que poucas pessoas entendem, né? Porque a Bíblia diz que Elias vazou, foi embora. E lá na frente ele se deitou na sombra de uma árvore e pediu para si a morte, pediu a Deus. Agora, você vê uma coisa. Será que ele estava fugindo para salvar a sua vida? É, porque aparentemente ele fugiu da ameaça da cobra. A cobra de saia. Não é verdade? A Jezabel. Ela mandou dizer que ia matar ele. E ele fugiu para salvar a sua vida. Aparentemente essa é a história. Agora, eu pergunto para você, alguém que foge para salvar a sua vida, deita-se debaixo de uma árvore e pede para si a morte? Isso tem alguma coerência? Não, não tem. Então, ele não estava com medo de morrer. Ele não estava com medo de Jezabel. Nunca teve. Nunca teve. Para resumir a história, porque o tempo é curto, você sabe, Deus mandou um anjo, veio com pão, veio com água, come o pão, beba água, te fortalece. Longa te será a jornada, porque você vai caminhar até Horebe, o monte de Deus, e lá Deus vai falar contigo. Esse pão, essa água que ele bebeu e comeu, tem um significado. Você vai se fortalecer para essa jornada. É uma jornada longa que você não faz ideia. Lá no Egito, Monte Sinai. Com pão e água. Esse pão e água representam Jesus. Ele disse, eu sou água viva. Quem bebe dessa água nunca mais voltará a ter sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta nunca morrerá. Mas enfim. Ele comeu o pão e tomou a água e caminhou por muitos dias até Horebe, o monte de Deus. Lá, Deus veio falar com ele.
E resumindo esta história, Deus perguntou a ele: o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, o que está pegando, Elias? O que está acontecendo? O que houve? Você é um cara ungido, eu tenho derramado unção sobre a tua vida. Você liga na terra, eu ligo aqui no céu. Eu honro a tua fé. O que está acontecendo? Mataram todos os teus profetas. E fiquei apenas eu. E eu tenho pregado e eu tenho falado a verdade, mas o povo não quer ouvir. E a prova disso é que depois daquela grande demonstração que tu me honraste no Monte Carmelo, e eu mandei matar os profetas de Baal, mesmo assim aquela cobra mandou um recado que vai me matar. Ou seja, eles não querem me dar ouvido, eles não se interessam pela verdade. Mesmo eu provando, não adianta. Entrego eles à própria sorte, tira a minha vida, me leva. Não há razão para eu estar aqui, porque o que eu falo é a verdade, eu não vivo da mentira. Eles não querem a verdade, então a minha presença aqui é desnecessária completamente, estou cansado disso. Você não está só. Ainda existem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Sai para fora dessa caverna. Qual o teu problema, Elias? Eu estou só. Mataram todos os teus profetas. Agora, será que Elias está com um problema de lapso de memória ou surdez? Ele não ouviu o que Deus havia dito? Deus acabara de dizer que tinha 7.000 caras por aí espalhados, que não dobraram o joelho a Baal. E que ele não precisaria se sentir sozinho nisso. Porque tendo em vista que Elias não era onisciente, ele não sabia que tinha 7.000 na terra de Israel que eram fiéis a Deus, não dobraram o joelho a Baal. E mais, Elias não estava tendo um lapso de memória daquele sujeito, lembra dele que falamos no início, aquele que disse bem baixinho, sussurrando para ninguém ouvir, que colocou 50 profetas de Deus num buraco e 50 outros e dava a eles pão e água todo dia, para eles não morrer de fome, lembra disso? Era 100. E mesmo assim Elias continuava a dizer: mataram todos os teus profetas e fiquei apenas eu. E procuram tirar minha vida. Eles não querem a verdade. O que é ser um profeta de Deus? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que tipo de comportamento Deus deseja de nós? Apenas não nos associarmos às obras infrutuosas das trevas? É isso que Deus quer de nós? Apenas isso? Ou seja, você não vai se vestir de baiana nesse carnaval, não vai botar um turbante na cabeça e vai sair sambando na avenida, você não vai fazer isso? E você acha que é só isso que Deus quer de você? Você não frequenta os inferninhos, os prostíbulos. Você não se associa com as obras infrutuosas das trevas. Você não frequenta a Cracolândia.
É isso que Deus quer? Apenas isso? É o suficiente? Apenas não se dobrar a Baal. É o suficiente? Veja, aqueles 100, eu não vou chamá-los de profeta em homenagem e em honra a Elias, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Eu não posso chamar esses sujeitos de profetas de Deus, eles estavam emburacados. Eles só se recusaram a dobrar o joelho a Baal, mas eles não se pronunciavam, eles não denunciavam. E a Bíblia Sagrada diz: não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, mas antes, porém, condenai-as. Você deve se lembrar de João Batista, não é? O cara tem que ter peito, meu irmão. O sujeito tem que ter convicção do que ele quer nessa vida e em que ele crê. Sabe, nada pode nos acontecer se Deus não permitir. E o que acontecer está debaixo da permissão dele. E se debaixo da permissão dele estiver a tua morte prematura, glória a Deus, é aquilo que Paulo disse: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. É melhor do que viver 120 anos como um covarde, um banana, que não vai para a Cracolândia, não enche a cara de cachaça, não injeta droga na veia, mas não fala, não se pronuncia, não denuncia a iniquidade, se acovarda, porque tem medo de ser perseguido, porque tem medo de sofrer alguma consequência por dizer a verdade, por afrontar a iniquidade. Veja aqueles 100 emburacados. O que é que você acha deles? Você por acaso tem coragem de chegar num buraco daqueles e dizer: homens de Deus? Que homem de Deus, rapaz? Homem de Deus é lista lá para dar a cara a tapa, para confrontar os profetas de Baal. Ele é homem de Deus. Homem de Deus é aquele que fala a verdade sem temer ninguém. Homem de Deus é aquele que o único temor dele é daquele que, além de matar o corpo, faz a alma ir para o inferno. Ele não teme aqueles que só podem no máximo matar o corpo. Homem de Deus é aquele que teme aquele que, além de matar o corpo, manda a alma para o inferno. Estou só. Foi o que disse Elias. Não tem mais ninguém. Esses 7 mil que o senhor está falando aí, cadê? Hein? Eu nunca vi. Eu ando sozinho por aí. Eu estava lá naquele ribeiro. O senhor mandou aqueles corvos me sustentar. Nunca vi ninguém. Nunca vi ninguém me estender a mão. Nunca vi ninguém me dar uma palavra de apoio. Nunca vi ninguém sentar do meu lado e dizer: eu estou contigo, meu irmão. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos confrontar essa mulher diabólica, que ela vai cair por terra e vai ser lambida pelos cães. Vamos confrontar esses profetas de Baal, interesseiros que comem na mesa de Jezabel. E profetizam aquilo que o povo gosta de ouvir, que profetizam aquilo que Jezabel encomenda, que apacentam o próprio umbigo. Cadê os 7 mil? Cadê 1000?
Cadê 500? Cadê 100? Cadê um? Elias disse, os teus profetas de verdade, homens de verdade, morreram todos. Esses 7.000 estão escondidos, estão tão bem escondidos que ninguém vê. E tem mais 100 lá que eu ouvi falar, que aquele sujeito me encontrou, que eu não disse uma palavra, porque eu fiquei indignado de saber que tinha 100 profetas emburacados, escondidos, comendo pão e água, com medo de sair para fora e falar a verdade. Você lembra de João Batista? Era assim. Uma voz que clamava no deserto. Ele confrontava o rei. Talvez tivessem várias pessoas ali ao redor dele, seus discípulos, né, que pudessem dizer, olha, o João Batista, ele é autoridade constituída por Deus, toda autoridade é constituída por Deus, vamos orar pelo rei. Não é? Porque a Bíblia diz que nós temos que orar por todas as autoridades, amém. A Bíblia diz mais coisas. Mais coisas. E nós sabemos que existem permissões de Deus. Ele permite, como permitiu, por exemplo, Hitler. Porque tudo, não cai uma folha de uma árvore que não seja da permissão de Deus. E às vezes pela iniquidade, pela burrice, pela estupidez do povo, Deus permite as coisas acontecerem. Não é? Não é que ele perdeu as rédeas, não, ele permite. É isso que vocês querem? Então vai fundo. Vocês vão ver o que vai dar isso. Aí surgem líderes, chefes de Estado, como por exemplo Hitler, Mussolini, não é? Amin Dada, e quantos outros por aí, não é? Você vai querer me dizer que foi Deus que os colocou lá? E que nós, se vivêssemos ali naquela pátria, deveríamos orar em favor deles? Temos que orar até pelos nossos inimigos, não é verdade? Mas temos que dizer para os nossos inimigos que eles são inimigos, que eles estão agindo de forma iníqua, que Deus os irá julgar, que Deus vai escrever na caiadura da parede, mene, mene, tekel, facim, fostes pesado na balança, e o teu reino será tirado de ti. Zombadores, escarnecedores. Temos que orar por todos, até pelos nossos inimigos, que se convertam, que se quebrantem, porque sabemos, conhecendo a Bíblia, o quão terrível é o inferno. Mas estamos aqui não para compactuar com a iniquidade, mas para botar a cara para fora do buraco e dizer, isso é iníquo, isso é perverso, Deus vai te julgar, pare com isso enquanto é teu, senão você vai cair por terra. Quando o ímpio governa, o povo padece. E enquanto isso a igreja faz o quê? Se emburaca. Fala a verdade. Recebendo pão e água, com medo de alguma consequência, com medo de alguma perseguição. Não adianta não apenas... Eu vou dizer uma coisa para você agora. Não vou entrar em detalhes sobre esse aspecto, mas eu vou resumir, apenas dizendo o que está na Bíblia, que
O anticristo vai governar a terra. E ele terá um código, ele terá uma marca, a marca da besta, sem a qual ninguém vai poder comprar ou vender. E aquele que se recusar a usar a marca da besta, ou na testa, ou na mão, ele não poderá comprar nada nos mercados. E você sabe disso. Você conhece o microchip que já está sendo instalado em muitos países nas mãos das pessoas, trazem todos os dados bancários. Assim como você passa o seu cartão na maquininha, como eu passo o meu cartão na maquininha, ali tem os dados bancários, já é retirado aquele valor da compra que você fez. Não mais serão usados esses cartões, eles serão obsoletos, eles podem quebrar, podem ser clonados, podem ser roubados, podem queimar no sol, podem cair na água e estragar. Mas o microchip, do tamanho de um grão de arroz, que já é uma realidade em nossos dias, não tem esse perigo, e é uma identificação. Essa pessoa poderá ser encontrada por GPS em qualquer lugar onde ela estiver, e ali tem todos os seus dados. Vou lhe dizer uma coisa. Escute isso. %90 daquilo que hoje se chama de Igreja de Jesus. Escute. 90% daquilo que hoje se chama Igreja de Jesus, a hora que o bicho pegar, a hora que a coisa se tornar obrigatória, mesmo eles desconfiando que se trata do cumprimento de uma profecia, eles vão usar. E se eles estiverem diante de uma arma, ameaçados de morte, ou eles negam a Cristo ou morrem, eles vão negar. Escute isso. 90% dos líderes evangélicos, religiosos, que professam fé cristã, 90% de seus liderados, daquilo que se chama igreja, diante de uma arma, de uma ameaça de morte, eles negam a Cristo, eles negam a fé. Sabe por quê? Porque eles são como aqueles emburacados. É isso. É verdade. É verdade. Eles não mergulham no lamaçal, eles não entram na carne, eles não fumam maconha, não usam cocaína, eles não se entorpecem na Cracolândia, eles não vão no botequim, eles não arrumam um monte de diamante pela rua, eles não se jogam na lama, porque eles conhecem a Bíblia Sagrada e eles nutrem no coração a esperança de entrar no reino dos céus, mas eles não têm uma aliança verdadeira, eles não têm o Espírito de Deus dentro de si. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é um espírito de coragem, de ousadia, e não de covardia, de forma alguma. Porque o Espírito de Deus nos faz enxergar aquilo que João Batista enxergava. É isso. É aquilo que João Batista enxergava, aquilo que Elias enxergava. E Elias enxergou de uma forma tão forte que ele pediu a Deus para levar ele logo. Olha, eu preciso encerrar essa mensagem. Mas quero te dar um conselho agora. Eu já vi de tudo nessa vida. Uma vez eu estava no Monte Sinai, e lá, aos pés do Monte Sinai, tem um mosteiro. Na época tinha 40 monges, quando eu estive lá. Agora deve ter bem mais. Os caras ficam lá, aos pés do Monte Sinai, com um capuz sinistro,
aquela coisa contemplativa, achando que aquilo ali eles estão fazendo a vontade de Deus, se isolaram do mundo, não é? Se isolaram de tudo, irmãos, vamos ficar por aqui, a glória de Deus está nesse lugar e o mundo lá fora pegando fogo. E os sujeitos estão lá emburacados naquela mentalidade medíocre e gospel. A igreja é luz no meio das trevas. Se você não faz diferença nenhuma, não me leve a mal. Se esse sal não servir para salgar, não me leve a mal. Você não presta para nada, a não ser para ser jogado no chão e pisoteado pelos homens. Entreguei a minha vida para Jesus e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele eu vou seguir, sua vontade eu vou fazer. Alegria encontrei em seu amor, foi chegando e tirando. Muito bem, chegamos então ao final de mais um programa. Quero deixar aqui meu abraço a todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta mais uma vez, em nome de Jesus.